Se você curte a linguagem Lua e quer levar a sério o seu aprendizado da linguagem, a gente recomenda o livro Introdução à Linguagem Lua da Nova Tech, do autor José Augusto N.G. Manzano. Ele é considerado um livro bem melhor, inclusive, que o livro original da especificação da linguagem, e a gente recomenda que você pegue ele aqui pelo link que está na descrição ou na lateral direita do vídeo, onde você vai conseguir um desconto de 16% para fazer a compra online pela Amazon. Não se esqueça, se você juntar mais alguns livros e fizer uma compra com um valor mais alto, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Não perca essa chance. Oi, gente, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula do nosso segundo jogo do curso de Lua. Dessa vez a gente vai fazer aí umas funções que não são relacionadas diretamente a tabelas, tá? A gente vai desenvolver umas funções aí que são fundamentais para esse jogo específico por causa de algumas incompatibilidades que existem entre o Windows, o Linux, o Mac, Android, etc. Tá? Todos os softwares que são todas as versões do Lua estão rodando em um sistema operacional baseado em Unix, sabe? Unix-like, tipo macOS, que é baseado no FreeBSD, que é baseado em Unix-like, Linux outros flavors de Linux e o Android também, etc. Eles têm um suporte para caracteres bem diferentes do Windows. Isso é uma coisa que a Microsoft, por que diabos, eu não sei, não implementou, tá? Então o Lua no Windows ele vai ter alguns probleminhas com alguns caracteres super maneiros que a gente vai usar nesse jogo, que nem setas, por exemplo, ou ponto centralizado ao invés de na basezinha, tá? Por causa disso a gente vai desenvolver uma função para isso. A gente vai desenvolver também uma função para pular linha, porque eu quero deixar esse jogo sem ficar igual o de adivinhação que ficava aparecendo as mensagens anteriores em cima, tá? E por causa disso a gente vai criar uma função que pula uma quantidade de linhas, tá? E a gente vai criar uma função super legal que é a de abertura do jogo, tá? Vamos nessa? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas duas funções, desses dois fors aqui, que eles são só um teste que a gente fez na última aula, tá? E a gente vai colocar as funções aqui. Tá? A primeira função que a gente vai fazer é uma função só para ficar maneiro. Tá? A gente vai criar uma função chamada abertura jogo. Vamos lá. Abertura jogo. Ok? Primeira coisa que essa função vai fazer vai ser chamar uma outra função que a gente vai usar, que é aquela de pular linha que eu falei. Tá? Então a gente vai colocar pula linha e eu quero que pule 7 linhas. Tá? Depois a gente vai imprimir uma mensagem legal. Isso aqui é bem simples, tá? Acho que vocês já estão mais do que, né, acostumados com isso aqui que eu estou digitando, né? Eu não preciso explicar para vocês o que eu estou fazendo, né? Isso são prints, né? Vamos dar um end aqui porque essa função acabou. Pronto. Agora a gente tem que criar essa função pula linha, que senão a gente vai ter um problema sério aí, né? Porque ele vai chamar uma função que não existe, então a gente vai criá-la. Vamos lá, function pula linha, tá? Você vê que ele recebe um argumento, ele recebeu ali 7. Então vamos colocar só um underline aqui, pronto. E vamos fazer um loop for. Colocar 2 underlines para não dar conflito, é igual a 0 até um underline, né, que é o parâmetro que a gente está passando, do print uma linha vazia, só para ele pular a linha, end. E ela não falta nada. Belezíssima, né? Criamos aí. Tá, vamos testar? Vamos fazer um teste? Vamos chamar aqui abertura jogo e vamos rodar. Ah, que legal. Ele tá vendo aqui? Ele saltou um monte de linha, faz 7, se eu contar, né? E
imprimiu, tic-tac-toe, que é essa mensagem aqui que a gente colocou. Uma coisa que eu estou notando é que ele não está perfeitamente alinhado. Então, vamos aumentar um aqui, diminuir um aqui, vamos rodar de novo. Ah, o tic-tac-toe está perfeito agora, alinhadinho, tá? Agora a função que a gente vai criar é aquela função mega complexa que eu falei. A gente precisa criar uma função que checa o sistema operacional, tá? Para qual ele está rodando. Tá? O método que eu pensei que seria mais simples para fazer isso é o seguinte, vamos limpar essa tela. O Linux e todas as variantes dele, macOS, Android e tal, eles têm um parâmetro chamado home. Tá? Se você usar, e isso não é Lua, isso é Linux, echo, tá? O cifrão home, ele vai mostrar o caminho da pasta do usuário aqui, tá vendo? Home John. Se você rodar esse echo home no Windows, ele não vai devolver nada, tá? Então a gente pode usar isso meio que como um parâmetro para poder testar se a gente vai usar um grupo de caracteres para desenhar na tela o tabuleiro ou outro, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai usar uma biblioteca do Lua chamada OS. Olha lá, a primeira biblioteca zona meio que inédita que a gente vai mexer, tá? A biblioteca OS, ela tem uma série de funções e uma delas é getEnv. O que é getEnv? É literalmente em inglês get environment. A variável home que eu mostrei para vocês aqui no terminal, ela é parte do environment, das variáveis de environment, tá? Do Linux e do macOS e do Android. Mas não é parte do environment do Windows, tá? E por causa disso, toda vez que eu chamar essa biblioteca no Windows, ela vai me devolver nil, ela vai me devolver nada, tá? E quando eu chamar no Linux, macOS, Android, ela vai me devolver alguma coisa, né? Home John, ou Home Gustavo, ou Home, se o seu nome for Pedrinho, Pedrinho, entendeu? Que é o caminho da pasta do usuário, tá? Pasta casa, né? Como se fosse meus documentos, né? Tá. Então a gente vai criar uma função que se chama checa.so de sistema operacional, tá? Que não recebe nada e que vai checar com a environment. Se o environment for nulo, ele vai usar um grupo de caracteres padrões, tá? E se o environment for mais rebuscado, tiver dados, ele vai usar caracteres que são bem mais maneiros, mas que são suportados pelo sistema operacional Linux, tá? Vamos criar aqui function checa SO. Colocar SO em maiúsculo, porque é sistema operacional, né? Operating System. Essa função não recebe nada, tá? Mas a gente vai usar a biblioteca os.getEnv para ter a variável home. Então a gente vai fazer o seguinte: home é igual a os.getEnv, tá? Abre e fecha parênteses, tá? Vamos colocar aqui home. Pronto. Se a gente rodar isso de dentro do Lua, deixa eu abrir um novo terminal e mostrar para vocês aqui. Opa, ficou muito grande. Pronto, isso. Vamos rodar aqui Lua 5.3, rodamos, vamos dar os.getEnv home. Fazendo isso, a gente vai ver que ele tem literalmente o mesmo comportamento, né, de fazer isso no sistema operacional, que é o echo home. Tá vendo? Ele devolve exatamente a mesma coisa, tá? Se a gente fizer isso no Windows, ele vai dar zero, né? Ele vai devolver nada. Vamos experimentar aqui com uma variável de environment, né? De ambiente, que eu sei que não existe. xxxyy. Ele devolveu nil, tá vendo? A mesma coisa a gente vai fazer, vai usar no Lua aqui no nosso código. Agora que a gente tem aqui na variável home ou o caminho do usuário ou nulo, tá? A gente pode fazer uma condicional. Vamos testar if home for igual a new, then return, e vamos colocar aqui um set de variáveis, né, que eu uso, que vai ser a setinha para baixo, dois traços para poder dar a setinha para o lado, né, na verdade é para esse, enfim, e um espaço vazio, que é para quando não tiver uma jogada, um X ou uma bola no tabuleiro. Acabou isso aqui, a gente vai colocar end, tá? E fora disso, a gente vai colocar um return mais avançado, que é o que o Linux, o Mac e o Android aceitam, tá? Que é esse set aqui. Olha que legal. Ele é literalmente uma setinha para baixo, uma seta
para cá e um ponto centralizado, tá vendo? Isso aqui só é suportado no Linux, macOS, FreeBSD, eu acredito eu que no ReactOS também, no Haiku também, e no Android, tá? Então vamos fechar essa função end, tá? E se você notar, a gente está retornando 3 variáveis aqui, tá? Três campos, 3 dados, né? Separados por vírgula. Isso é uma coisa que a linguagem Lua pode fazer que outras linguagens às vezes não aceitam. Nem todas as linguagens aceitam isso, que é você receber, tá? Como retorno de uma função várias variáveis, vários campos, tá? Como esses campos nunca vão ser mudados depois que a variável checa SO foi lançado, vamos colocar em caixa alta, só para ficar bem visualizável, tá? Vamos colocar assim, seta baixo, seta direita, posição vazia é igual a checa SO. Pronto. Vamos colocar como um teste também um print aqui para essas funções. Vamos colocar aqui seta baixo. Copiar que eu tô com preguiça. Seta direita e posição vazia. Vamos salvar, vamos rodar, limpamos a tela, opa, pronto. Agora vamos rodar o código. Ali, olha como é que ele exibiu legalzinho no Linux aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui um tab, né, que é o contrabarra T, só para ficar mais visível, não ficar coladinho, tá? Pronto. Ali, ó, tá vendo? Seta para baixo, seta para o lado e ponto, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Vou puxar aqui aquela variável que não existe de ambiente, xxx, yy. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou rodar e olha o que ele fez. Ele substituiu, dá para ver aqui em cima ainda, a seta para baixo pelo pipe, né? A seta para a direita por 2 tracinhos e o ponto centralizado ele substituiu por vazio, tá? Isso que vai acontecer no Windows, ele vai exibir dessa forma. No Linux ele vai exibir as setas direitinho. E again, tá? Isso é uma coisa do sistema operacional Windows que a gente está tendo que tratar, tá? Para o nosso código poder ser universal, ele poder rodar nos dois. Porque se você rodar ele com as setas no Windows, ele vai exibir caracteres estranhos e vai ficar feio, tá, gente? Será que dá pra gente colocar mais uma funçãozinha aqui? Vamos criar mais uma funçãozinha? Vamos criar uma outra função aqui, tá? Que vai fazer o seguinte, vai ler a entrada do usuário. Vamos ler a entrada do usuário. Só para poder ver se a gente fecha 15 minutos. Fazer uma aula grande como a anterior foi quase 20, né? Vamos lá, function recebe nomes, pronto. Vamos fazer o seguinte, essa função aqui, eu quero que ela dê o nome do usuário, eu quero que o jogo peça o nome dos usuários. Então vamos fazer o seguinte, vai ser bem standard, tá, gente? Bem padrão, para que a gente já vai conhecer todas as funções dela. Vamos colocar aqui print, na verdade vamos colocar io.write, para não pular de linha. Digite o nome do primeiro jogador. E vamos colocar um io.read que vai armazenar em vamos colocar jog, colocando em caixa alta de novo porque ele não vai ser alterado, então coloca caixa alta, tá? E vamos colocar jog 2 é igual a io.read também. Vamos colocar um print aqui. Digite o nome do segundo jogador.
Pronto. A priori a gente já tem duas variáveis aqui com o nome dos jogadores. Mas eu quero fazer isso um pouco mais complicado. Vamos usar a tabela de novo? Eu acho que vai ficar muito legal se a gente usar a tabela. Vamos ensinar uma coisa nova para vocês. Vamos criar uma tabela vazia antes de tudo. Vamos chamar ela de jogs, tá? E vamos ter que colocar ela em minúsculo porque a gente vai introduzir dados nela, então a gente vai mexer nela. Jogs vai ser igual a uma tabela vazia, tá? Vamos tirar esse dado aqui, vamos fazer uma coisa mais legal. Vamos colocar um loop, vamos colocar for underline é igual a 1 num limite de 2, porque não dá para jogar mais de 2 pessoas num jogo de tic-tac-toe, né, de jogo da velha, faça. E vamos colocar aqui uma mensagem padrão, vamos lá. Mensagem é igual a, vamos colocar um jogo da velha S. Vocês vão entender que maneiro que é isso. Isso aqui é um Coringa, tá? Ele te permite introduzir qualquer coisa que você quiser aí, tá? Vamos colocar aqui, digite o nome do jogador número e o S e vamos colocar 2 pontos e espaço, tá? Agora a gente vai formatar isso, olha que legal. A gente vai fazer um io.write que vai ser um pouquinho diferente. Dentro dele a gente vai usar uma outra biblioteca super maneira, que é string.format, tá? A string.format, tá? Ela te permite pegar uma mensagem que tem esses placeholders igual esse porcentagem S aqui e colocar uma variável dentro dele. Ele compõe, né, um texto para você, tá? Então vamos fazer o seguinte. Como essa função aqui ela pode ser chamada de forma OOP, que é de orientação a objeto, vamos tirar o string ponto, vamos colocar mensagem 2 pontos, format, tá? A gente já viu isso uma vez só, tá? A gente pode fazer isso daqui, tá? E vamos colocar a variável. Qual variável que eu quero aqui? Eu quero que dentro do loop ele repita 2 vezes e coloque o nome, né, o número de jogador. Ah, esse é o primeiro jogador, esse é o segundo jogador. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o underline, tá? Porque aí ele vai combinar, o io.write vai mostrar, digite o nome do jogador número 1. Por quê? Porque a posição aqui começa com 1. Aí quando o loop fazer novamente, digite o nome do jogador número 2, tá? E aqui a gente vai fazer igual a gente fez outra vez, né? io.read. Mas espera aí, o io.read funciona com tabela? Então, vou passar um macete para vocês. Não funciona, tá? Você tem que fazer uma função, né, específica para a tabela. Deixa eu mostrar ela para vocês. Isso é uma parte muito legal. Vamos para a documentação do Lua. E vamos buscar pela biblioteca tabela, porque existe, assim como existe uma biblioteca OS que a gente viu hoje, existe uma biblioteca IO, né, que é a de entrada e saída de texto de forma mais crua, tá? Também tem uma biblioteca para tabela. Vamos colocar aqui table. Ó, table constructor, expression. Vamos buscar mais. Valid accepted table manipulation. Acho que é isso que a gente quer. Vamos lá. This library provides generic functions for table manipulation. É exatamente isso que a gente quer. Vamos lá, o primeiro é concat. Não quero concatenar nada, eu quero inserir. Pô, o segundo está aqui. Table.insert, a lista e o valor. Dá para a gente usar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar table.insert e vamos colocar primeiro jogs, que é a tabela que a gente está inserindo o dado, e aqui vamos colocar o io.read. Pronto. A priori, isso aqui deve resolver, deve retornar o nome do usuário inserindo ele numa tabela, tá? Vamos fechar esse loop, vamos retornar a tabela jogs, igual a gente retornou aqui a tabela em branco do cria tabuleiro, tá vendo? E vamos fechar essa função. Agora vamos testar ela, tá? Vamos colocar aqui jogadores é igual a
recebe nomes. Esqueci o S, pronto. E vamos fazer um loopzinho aqui, igual a gente fez na última aula para testar. For, underline é igual a 1, até 2, do print a tabela jogadores na posição underline. Pronto. Vamos rodar? Vamos testar? Vamos limpar a tela. Vamos lá. Tic-tac-toe, aí ele mostrou aqui, né, que eu coloquei esses 3 prints aqui. Digite o nome do jogador número 1. Vamos colocar aqui Gustavo. Digite o nome do jogador número 2. Henrique. Olha aqui o que ele fez. Ele exibiu pra gente Gustavo e Henrique, exatamente aqui como a gente previa. Ou seja, a gente acabou de criar aqui, tá, uma função a mais, só pra gente fechar 20 minutos igual na última aula, que recebe o nome dos jogadores e joga ele dentro de uma tabela, ou seja, a gente aprendeu a dar uma manipulada na tabela, tá? Inserir dados nela, tá? E joga numa variável geral aqui chamada jogadores, tá? Vamos voltar aqui para home, para a gente poder trabalhar com as setas normais. Olha que legal aqui, funcionou. Seta para baixo, seta para o lado, ponto, digite o nome, vamos experimentar de novo, Gustavo. Vamos colocar aqui o nome da minha esposa. Pronto, Gustavo, Fernanda, ok. Perfeito. Gente, é isso. A gente criou nessa aula muito mais coisa. Da última vez a gente criou uma tabela e criou uma função e aprendeu sobre tabelas. Agora a gente criou uma, duas, três, 4 tabelas de uma aula só, tá? A gente se vê na próxima, tá? Como sempre, não esqueça, aqui está o grupo de Lua. Entre nele. Também está aqui o grupo, né, a central de notícias do Telegram, para quando você ficar sabendo quando sai um vídeo novo, tá? E também vou colocar aqui a nossa página do Apoia-se, tá? Fica atento que a gente vai colocar uma série de vídeos específicas no Apoia-se, tá? Que é uma série muito legal, onde eu não vou estar ensinando nada, eu vou estar batendo papo com vocês, vou estar falando sobre coisas que podem melhorar o desempenho de vocês ao aprender programação, ao aprender desenvolvimento, tá? Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau.